Senhoras e senhores, muito que bem, eu acho, se eu estiver vivo. Afinal de contas, está 55 graus aqui em casa, em São Paulo. Eu sou Felipe Noronha, este é o Vim de Santos. Vamos falar de tática, como prometi ontem na live pós-jogo, a maior live da história do canal, sem brincadeira, já foi mesmo. Batendo Edu Futirinhas, que vai ter que voltar para retomar o recorde. Santos 3, Olímpia 2. E houve variações táticas na partida, não estou aqui para julgar se boas ou ruim, vou apontá-las para a gente entender como o Santos se posicionou em campo no jogo que valeu para nós a classificação para as oitavas da Libertadores. É a 10ª vez, se eu não estou enganado, que o Santos disputa Libertadores no século XXI, datando lá de 2003, é a 10ª vez que a gente se classifica para as oitavas. Tem time que cai na pré-Libertadores, tem time que cai na fase de grupos, a gente sempre vai para as oitavas. Incrível, não é mesmo? Um abraço para o Lucas Tadeu, para sua esposa Tamires, que estão esperando o menininho. Um menininho que aparentemente, se tivesse nascido já, teria visto essa formação aqui no primeiro tempo. Aliás, o Lucas sempre me manda o placar Vladimir, essa instituição que eu consegui criar, trazer para vocês, botar na cabeça de vocês. Fico muito feliz. Abração para o Lucas, para Tamires, para o João Paulo, que vai ser o bebê fatalmente depois de ontem, e para o Cuca, que escalou o Santos assim no primeiro tempo. No primeiro tempo sempre assim. O que é o assim? O destaque é essa linha de 5, não é mesmo? Madison, Pará, Jobson, Alex, Felipe Jonathan. O Jobson extremamente centralizado, alinhado com os outros defensores. Os três de sempre na frente, mas isso aqui também é interessante, o Pituca mais avançado e alinhado com o Sanches, o que é meio errado, mas aí não cabe comentar, porque no final das contas o Santos muda isso no segundo tempo, mas não acho que esse posicionamento teve culpa nos 2 gols sofridos. O Santos vai para o intervalo empatado. O que importa na questão é isso aqui. A formação fixa era essa, alinhamento, tá bom? A gente avança para a próxima. Parece um pouco mais bagunçado, mas a gente explica. Esse aqui é o Madison. Quando o Madison ia solto, pode ser o Pará, tá? Os dois revezavam, mas principalmente o Madison, o lance do pênalti é um exemplo. Quando o Madison ia até o fundo mesmo, o alinhamento da zaga voltava para 4, o que significava? O Jobson um pouco para a direita, o Pará fechava de lateral, o Alex recuava um pouquinho. Então ficava uma dupla de zaga, não 3 como estavam antes. Isso quando um lateral soltava. E por que é importante que um dos laterais fosse? Para a gente ter algum aumento numérico na frente, né? Só os 3, Marinho, Caio Jorge e Soteldo isolados, muito pouco. Então ia. O que também acontecia, como com o Madison e com o Marinho dando uma puxada para o meio para o Madison poder ir, Madison, Marinho, ficava muita gente aqui, isso é teórico, por mim tinha que mais um para triangular. Mas o Sanches não ia tanto, o Sanches puxava um pouco para o meio para ocupar mais centralizado, enquanto o Caio e o Soteldo mantinham a posição. Então, quase que o Marinho virava um meia quando o Madison ia para frente, o que aumentava pelo menos o número de atacantes para a gente, de gente no ataque. E o Pituca ocupava um pouco o lado esquerdo, mas já dando uma recuada. Era o Pituca que segurava quando o Madison subia. A gente tem que notar isso. Então o Marinho vinha para o meio quando o Madison subia e o Sanches centralizava um pouco mais, porque se o Sanches fica parado aqui, não tem ninguém no lado esquerdo e você evita que o Pituca seja meio armador. Além disso, tinha essa movimentação aqui, ó, do Caio Jorge. Se a bola estava no meio, só que os 5 ainda estavam alinhados, quem voltava era o Caio. Então a gente ocupava quase um 5-3-2 com o Caio voltando para abrir para Marinho e para Soteldo na bola na diagonal. Então o Caio às vezes fazia o terceiro homem de meio campo, o que tirava a responsabilidade do Pituca. Repito, para mim não é o ideal. Acho que a gente não precisa jogar com 5 lá atrás. É uma questão minha, eu não acho que seja o ideal, de fato. Mas você pelo menos não dá responsabilidade de armação para o Pituca, você buscar soluções para isso já ajuda o Pituca que não é armador. E você deixa o Marinho bastante solto para se movimentar, além dos laterais. Espero que vocês tenham entendido as movimentações. Dá para ver com calma, pausa, tá tranquilo. Agora a gente vai para o segundo tempo. O segundo tempo mudou, tá? O segundo tempo mudou bastante. A zaga voltou a ser uma dupla. Pará, Alex. E o Jobson subiu. O Jobson passou a ser o primeiro volante. Além disso, o Madison e Felipe Jonathan ficaram um pouco mais soltos. Para começar o segundo tempo, tá? Então, você vê que já não é um alinhamento de 5. São 5, mas os 3 aqui avançaram. Uma coisa ruim é isso aqui. O Pituca passou a ser de fato o meio armador no segundo tempo, ao lado do Sanches.
Aí o Pituca não consegue ajudar tanto, ele não é criador, né? E os três lá na frente continuaram nas suas posições normais. Então você vê que o Pituca avançou, por quê? Porque o Jobson avançou. Então o Santos tentou empurrar um pouco o Olímpia para lá, para a sua defesa. Só que isso forçou o Pituca a virar armador. E aí não foi produtivo, né? Não teve uma produção do Pituca de meia armador. Não é a dele. Mas, às vezes, em vez de ser o Sanches aqui, era o Jobson. Quando o Jobson ia um pouco mais, teve aquele cruzamento para o Soteldo de cabeça, teve toque de bola no lance do terceiro gol. O Jobson estava lá na frente. Por avançar, ele não ficou tão fixo aqui e foi ajudar. Tanto que o destaque dele é quando ele foi ajudar de meia. Não é aqui. Aqui ele foi mal, inclusive, nas duas posições defensivas. O Jobson foi bastante mal. Acho que o grande exemplo é o segundo gol, em que ele fica no cangote, né? Eu recebi até mensagem, se não me engano, do Guilherme usando essa palavra no Instagram. Mas Noronha, o Jobson ficou no cangote, não é o certo. Não. Guarda a posição, porque a bola, se você vai nas suas costas. O Jobson foi nas costas dele. O Pará errou também, deu a direção do gol para o atacante. O Jobson se ficasse, o cara não tinha esse passe nas costas, o Jobson cortava. Não é a posição dele. E nem tá pegando no pé do Jobson. Não, tô falando, o Jobson para frente é mais útil do que para trás. Só que aí ele é escalado de zagueiro, então é um pouco assustador. E por fim, isso aqui é confuso. Mas vamos lá. Isso aqui é o posicionamento do Santos no final do jogo. Não é à toa que o Santos tomou pressão. E qual é esse posicionamento? Depois que Alisson, Ivonei, Lucas Braga e Raniel entraram. Então, olha só, o Cuca no caso recuou o Madison, manteve o Pará atrás, o Jobson saiu, então ele colocou o Alisson, ele recuou o Pituca e o Alex. Aí você pode inverter, Alex e Pituca, os dois canhotos, eles se mexiam por aqui. O Alisson centralizado, com tanta gente aqui e pouca proteção nas laterais, era chuveiro e chuveiro, chuveiro e chuveiro. O Felipe Jonathan, quase um sexto homem. Esse aqui é o Ivonei, que em vez de ajudar para meio armador, jogava praticamente de volante, dando lançamentos para quem? Para esses dois, Raniel e Marinho, que no segundo tempo receberam várias bolas longas para correr lá na frente. O Marinho arranjou o cartão amarelo, enfim, amarelo pro cara do Olímpia, claro, apanhando, saindo na velocidade. Então o Ivonei tentava os lançamentos, e às vezes o Pituca tentava ajudar, mas foi pouco. Eles ficaram muito fixos aqui atrás, o Felipe Jonathan incluso, mesmo o Soteldo, ou o Lucas Braga, perdão, tentando puxar contra-ataque, correndo, mas posicionado mesmo na defesa. Então foi muita gente aqui. Não à toa, você dá todo esse pedaço de campo pro Olímpia, os caras chegavam na nossa área chuveirando o tempo inteiro. O Alisson entrar, para mim foi um grande erro, não por ser o Alisson, mas porque ele é um primeiro volante colocado de zagueiro. Só o Alex foi zagueiro mesmo ontem a entrar em campo. Então o time ficou muito recuado, muito acuado pelo Olímpia no segundo tempo. Essa parte eu não gostei. Ganhamos. Mas isso aqui é de dar medo. Tanto que eu recebi várias mensagens do pessoal falando que ficou bastante nervoso no final do jogo. Não à toa, aliás, o João Paulo foi o nosso melhor em campo. Apesar do prêmio para o Sanches. Aquele prêmio de moral para o Sanches, que merece, mas o melhor em campo foi o João Paulo. Abençoe o Senhor, nosso Papa. Certo? Quantos minutos de vídeo já? Quantos minutos? 8. 8 tá bom. 8 tá bom para uma sexta-feira? Tá bom. Amanhã a gente vê o que volta, porque domingo tem jogo. E aí, claro, tem pós-jogo.